Meu amado e minha amada paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude. É forte Brasil. Olha, nós estamos estudando as lições bíblicas da CPAD do primeiro trimestre de 2023. Primeiro trimestre de 2023, estamos estudando a Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O comentarista desse primeiro trimestre de 2023 é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Oh, glória a Deus! Querido, estamos aí chegando na sétima lição. Essa sétima lição que tem por título Estevão, um Marte avivado, será ministrada no dia 12 de fevereiro de 2023. Sétima lição será ministrada dia 12 de fevereiro de 2023. Estevão, um Marte avivado. Eu quero agradecer você, querido, querida, meu amado e minha amada, você que já é inscrito nesse canal, você que tem comentado, você que tem compartilhado, você que tem sido impactado. Compartilhe para que outras pessoas também sejam impactadas através da palavra de Deus. Muito obrigado. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Para também comentar, para também se inscrever nesse canal, fique à vontade. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude. Meu amado e amada, vamos aí para a sétima lição. A sétima lição, Estevão, Marte avivado. O texto áureo dessa lição está inserida em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, que nos diz assim a santa, bendita, gloriosa, eterna e maravilhosa palavra de Deus. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Oh, coisa tremenda, oh, visão maravilhosa que Estevão teve quando estava sendo apedrejado. Meu amado, minha amada, a verdade prática diz assim: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a glória de Deus. É forte demais, meu Brasil. A leitura bíblica em classe está em dois textos no livro de Atos dos Apóstolos. Está em Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 10, e também em Atos capítulo 7, versículo 54 ao 60. É a leitura bíblica em classe. Essa lição, meu querido e querida, vem aí com 3 objetivos. O primeiro objetivo dessa lição é apresentar a vida de Estevão. O segundo objetivo da lição é mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. E o terceiro e último objetivo dessa lição é conscientizar de que cada crente, cada cristão, cada servo, cada serva de Deus precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer firme em Cristo. Querido, querida, a palavra-chave dessa lição é Marte. Marte é a palavra-chave desta lição. A introdução da lição diz assim: o assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga. Estevão era cheio de fé e de poder do Espírito Santo, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, devido à sua atuação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, aquele que evangelizava, aquele que estava ganhando almas para o Senhor. Por causa de sua perseverança ao Evangelho, neste sentido, veremos que Estevão foi um servo fiel até a morte e por essa razão ele recebera a coroa da vida. É forte demais. Querido, querida, fique conosco aí, eu prometo que não me delongarei. Vamos aí para o primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição fala sobre o testemunho de Estevão.
O testemunho de Estevão é o primeiro ponto da lição. É importante aqui, querido, querida, meu amado e amada, sabermos que depois do dia de Pentecostes, a igreja primitiva cresceu muito rapidamente. Os apóstolos lideravam a igreja, mas chegou a um ponto em que eles precisaram delegar algumas responsabilidades a outras pessoas. Por isso, a igreja escolheu 7 homens de caráter excelente para servir às mesas e cuidar dos órfãos e das viúvas, que era o trabalho dos diáconos. Em Atos capítulo 6, versículo 2 ao 4. Um desses 7 homens foi Estevão, que foi escolhido como um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Além de suas responsabilidades práticas na igreja, Estevão ficou conhecido por estar cheio do poder de Deus e Deus, através da vida de Estevão, realizar milagres. Em Atos dos Apóstolos 6, versículo 8, nós confirmamos essa verdade. Alguns judeus não ficaram contentes e tentaram apanhar Estevão em discussões. Mas Deus deu muita sabedoria a Estevão e ninguém conseguiu refutar sua argumentação, porque Estevão estava cheio do Espírito do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O nome de Estevão significa coroa. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. O nome de Estevão significa coroa. Isto faz nos lembrar de uma vida fiel até o fim. É que está registrado em Apocalipse 2:10, o Senhor dizendo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ainda em outra menção, lembramos de Paulo, o apóstolo dos gentios, que diz ao seu filho na fé Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Querido, querida, é forte demais, Brasil. Estevão, usado por Deus, é o primeiro tópico do primeiro ponto dessa lição. A primeira citação que temos sobre Estevão na Bíblia é que estava entre os 7 escolhidos para servirem as mesas, em Atos 6:3. E como os demais que foram escolhidos juntamente com ele, além de possuírem boa reputação e sabedoria, todos eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Estevão, ele foi um instrumento usado por Deus para o seu tempo, cumprindo assim as manifestações sobrenaturais de Deus, os prodígios e grandes milagres que Deus realizara através dele. Atos 6:8. A vida de Estevão era cheia do Espírito Santo e por essa razão despertou algumas disputas entre os libertinos, sirineus, alexandrinos e outros. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja do Senhor. Meus amados e amadas, onde todos foram incapazes de resistir à sabedoria que fluía da vida de Estevão, tudo por causa da grande influência do Espírito Santo na vida de Estevão. Atos 6, versículo 9 e 10, nós confirmamos isso. E eles estavam com inveja de Estevão. Oh, meu Deus, meu Senhor, o Deus poderoso, aquele que está na minha e na tua vida, ele nos guarda, ele nos protege,
Ele nos esconde debaixo das suas asas. Ele é o nosso escudo, o grandíssimo galardão. Ele está conosco para nos proteger das invejas. Meu Deus, é forte. O segundo tópico do primeiro ponto fala uma covarde oposição contra Estevão. Por causa da atividade cristã de Estevão, havia homens que se colocavam contra ele. Não conseguiam derrotá-lo em nenhum tipo de discussão, porque quem falava na boca de Estevão era o Espírito do Senhor. Estevão estava falando a palavra do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Pois estava cheio do Espírito Santo e de sabedoria espiritual. Então contrataram homens perversos e desonestos para dizer mentiras sobre ele. Levaram-no perante o conselho e o acusaram de blasfêmia contra Deus e contra Moisés. Eles não conseguiram vencer Estevão, porque Estevão, ele pregava a palavra e ele vivia o que ele pregava. Eles não achavam falha em Estevão, porque ele falava e a vida dele mostrava que ele era um servo fiel a Deus. Então, eles contrataram homens perversos, e estes homens desonestos, eles disseram mentiras sobre Estevão e levaram perante o conselho e o acusaram Estevão de ser um blasfemo e que Estevão estava apregoando contra a lei de Moisés. Meu Deus, o terceiro tópico do primeiro ponto diz a fúria dos acusadores. Estevão poderia ter ficado muito preocupado em se defender dessas mentiras e tentar provar sua inocência. Mas Estevão tinha outra responsabilidade. Aqui, perante ele, havia centenas de seus compatriotas que haviam pecado contra Deus e precisavam da mensagem da Bíblia. Tal mensagem os enfurecia, fazia com que eles ficassem enfurecidos. Mas, mais tarde, essa mensagem ia brotar frutos dentro do coração de cada um que os ouvia, essa mensagem de Deus da parte de falada, proferida por Estevão. É forte demais. Estevão optou por não se livrar da culpa, mas ser fiel a Deus. Falou então sobre os pecados de Israel, continuamente perante o Sinédrio. Ele falou pela história, ele os fez todos lembrarem de como haviam se rebelado contra Moisés, Elias, Jeremias, Isaías, e como tinham matado os profetas de Deus e se voltado para os ídolos. Tinham trocado Deus pelos ídolos e não aceitavam a mensagem dos profetas de Deus, e por essa razão matavam os profetas do Senhor. E Estevão apregoou com autoridade, falou a verdade, foi de encontro ao pecado. Aleluia, glória a Deus. Diante dos inimigos da igreja enfurecidos, Estevão, ele expôs com autoridade o que o Espírito de Deus colocou no seu coração, sem medo, sem barganhar a sua chamada, sem fazer média. Aleluia, glória a Deus. O Dr. Lucas registra em Atos 6,15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha, querido, querida, que coisa tremenda. Mas apesar de estarem zangados com Estevão, todos reconheceram que Estevão parecia ter o rosto de um anjo. É forte, Brasil.
que Deus use o seu povo nos dias atuais, de tal forma que o brilho e o poder do Espírito Santo possa refletir no rosto de cada um servo e serva de Deus. Que as pessoas vejam em nós o brilho do Espírito Santo em nossa vida e que a nossa vida reflita o amor e o brilho e o caráter de Jesus. Meu querido e minha querida, é forte demais. A sínopse do primeiro ponto diz: Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. Estevão não desistiu, ele foi até o fim, meu querido. Ele não ficou com medo. Não. Ele apregoou a verdade, mesmo que isso fez com que ele fosse o primeiro mártir da igreja. Meu querido, minha querida, vamos para o segundo ponto da lição. A preciosa morte de Estevão é o segundo ponto dessa lição. Cheio do Espírito Santo é o primeiro tópico do segundo ponto. Em Atos 7,55 está registrado: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. É forte demais. Eita, meu Deus, é forte. Querido e querida, um dos últimos retratos do primeiro mártir da igreja primitiva teve a notável presença do Espírito Santo. Ao olharmos sobre a presença do Espírito Santo, participante no fim da existência de Estevão, não podemos ignorar que este homem cultivou uma vida na dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo agiu fortemente na mente de Estevão, trazendo em um único e rico sermão os acontecimentos de Abraão até Cristo crucificado. Uma verdadeira exposição fiel dos feitos de Deus. Em Atos, no capítulo 7, versículo 1 ao 53, você vai relatar ali que Lucas relata, você vai descobrir, lendo esse texto, o sermão proferido por Estevão ali no Sinédrio. Estevão, ele foi cheio do Espírito Santo no início ao fim do seu ministério. Ele não teve oscilação. Foi chamado cheio, foi julgado inocentemente cheio, foi apedrejado cheio, morreu cheio do Espírito do Senhor. Olha, querido, querida, a história de um homem cheio do Espírito Santo nunca acaba com a sua morte. Que nossos primeiros atos sejam lembrados como alguém cheio do Espírito Santo, assim como nosso último estado. Que sejamos do início ao meio e ao fim cheios do Espírito do Senhor. Que sejamos encontrados pelo Senhor, que está no trono e vê todas as coisas. Ele está no governo de tudo. Que possamos, diante de Deus, estar cheios do Espírito Santo do Senhor. A vida de Estevão como mártir serviu de luz para muitos de seu tempo e também dos dias atuais. Meus amados e minhas amadas, o outro tópico desse ponto fala da violência dos acusadores. Os inimigos de Estevão decidiram então acabar com Estevão. Eles inventaram acusações de blasfêmia contra o templo e contra a lei de Moisés, como eu já falei aqui. A multidão ficou agitada e Estevão foi preso e levado ao Sinédrio, o tribunal judeu. Você confirma em Atos
6, versículo 12 ao 14. Os acusadores e inimigos da igreja não suportam ouvir a verdade da boca de Estevão. E nos dias que nós vivemos, não é diferente. As pessoas não suportam ouvir a verdade do Evangelho. O doutor Lucas registra em Atos 7, versículo 54 ao 56, e ouvindo eles isto, é forte, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Olha que coisa tremenda. Mas Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Estevão disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está sentado, que está em pé à mão direita de Deus. Meu Brasil é forte. Aleluia. Quando os acusadores ouviram estas palavras da boca de Estevão, eles ficaram indignados, porque a verdade é como um sal na ferida, arde e vai de encontro com o pecado do homem. O doutor Lucas registra em Atos 7,57, mas eles gritaram com grande voz e taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra Estevão. Meu Deus, é forte. Olha, meu querido e minha querida, é assim que acontece com as pessoas que estão dominadas pelo jugo do pecado. Eles não suportam ouvir a verdade do Evangelho de Cristo. O outro ponto dessa lição é o perdão no martírio. O doutor Lucas, ele registra em Atos 7,56 ao 60, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão sendo apedrejado, querido, querida. Estevão sendo morto inocentemente por causa da pregação do Evangelho. Ele ainda pede ao Senhor que perdoe aqueles que estavam apedrejando a ele. O salmista diz no Salmo 116,15: preciosa é a vida do Senhor, a morte dos seus santos. A cena do Marte foi acompanhada por muitas testemunhas, dentre elas um jovem chamado Saulo, que guardava as capas dos que o matavam, o que nunca se esqueceu daquele dia. Aprendemos, querido e querida, com Estevão, que não podemos cultivar o ódio nem o desejo de vingança contra as pessoas que querem o nosso mal, que nos perseguem, que têm inveja de nós. O apóstolo do gentio, a saber, Paulo, ele diz em Romanos capítulo 12, versículo 17, Romanos 12, 17, Paulo diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Paulo ainda diz lá em Romanos 12, 21, não te deixeis vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Foi o que Estevão fez. O apóstolo Pedro registra em primeira epístola, primeira missiva de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 9, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizemos
sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção de Deus. Olha, amado e amada, Estevão teve uma das mais belas atitudes de um verdadeiro servo de Deus, pois sendo apedrejado inocentemente, sem dever nada, mesmo assim orou a Deus pedindo que o bom Deus perdoasse seus inimigos. O verdadeiro cristão tem que estar pronto a perdoar seus algozes. Estevão foi morto por causa de sua pregação, mas ele perdoou seus inimigos. E ele alcançou a coroa da vida. Meu amado e minha amada, a sinopse desse segundo ponto da lição diz: Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou a manifestação da glória de Deus. Meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, vamos aí para o último ponto da lição. O último ponto da lição, o terceiro ponto, vamos fechar a lição. O avivamento no sofrimento. O avivamento no sofrimento. Sofrimento e morte dos apóstolos, o martírio dos apóstolos foi anunciado por Jesus. O próprio Jesus anunciou. Em Lucas 11:49, por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhe mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Em Lucas 21:16-17, o Senhor disse: e até pelos pais, e irmãos, e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Jesus já tinha alertado aos seus filhos, aos seus seguidores, aos apóstolos. Em João 15:19-20, se a mim me perseguiram também, vos perseguirão a vós, mas tudo isso vos farão por causa do meu nome. É forte, Brasil. Em Mateus 10:16-18, o Senhor disse: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim. Olha, querido, querida, amado e amada, esta palavra diz respeito também aos crentes de um modo geral. Ainda hoje, anualmente, milhares são martirizados em todo o mundo. Com relação aos sofrimentos e martírio de Paulo, Jesus revelou: eu lhes mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome, lá em Atos 9:16. O evangelho pregado nas igrejas e fora das igrejas inclui a possibilidade de sofrimento por amor a Cristo. Ou anunciamos somente prosperidade, fazendo média, a teologia da prosperidade, fartura, longevidade, saúde? Ou apregoamos a verdade, que nela há consequências? Será que poderíamos fazer o que eles fizeram? Será que os atuais fiéis cristãos propagam a mensagem de Jesus da mesma forma que os 12 apóstolos fizeram, da mesma forma que Estevão também, que era um diácono, fez? Fique com essa indagação e a resposta na sua mente e no seu coração. Olha, querido, querida, o apóstolo dos gentios, a saber, Paulo, em sua primeira epístola aos irmãos na cidade de Corinto, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9-13, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, ele fazendo o contraste.
Vós ilustres e nós vis, até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como a escória de todos. Que palavra forte saiu dos lábios do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, aos irmãos ali na cidade de Corinto. Olha, querido e querida, Tertuliano de Cartago, cerca de 150 a 220 depois de Cristo, um dos grandes pais da igreja cristã, ele afirmou certa vez, Tertuliano, ele afirmou certa vez, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Que coisa forte, que coisa tremenda. Em determinadas épocas, esse sangue santo fluiu como um rio caudaloso no solo dominado pelos poderes das trevas. No entanto, onde quer que essa santa semente fosse derramada, mesmo depois de anos, brotava o fruto da luz e a salvação alcançava milhões de pessoas. A tradução judaica registra que Estevão foi apedrejado, Mateus foi morto na Etiópia, Marcos foi arrastado através das ruas até a morte, foi esfolado, Lucas enforcado, Pedro e Simão crucificados de cabeça para baixo, André amarrado em uma cruz, Tiago foi degolado, Filipe crucificado e apedrejado, Bartolomeu esfolado vivo, Tomé transpassado por lanças, Tiago, o menor, foi arrancado do templo e espancado até a morte. Judas, o zelote, morreu cravejado de flechas. Matias, apedrejado, Paulo decapitado, Timóteo morto a paulada, e outros cristãos que seguiam a Jesus foram jogados nas arenas para serem comidos por leões, foram queimados vivos, foram decapitados, foram cerrados ao meio, mas quando chegaram no céu, ouvirão: bem-estar, servos bons e fiéis, entrai do gozo do vosso Senhor. É forte, Brasil, eu sinto a presença de Deus. Meu querido, minha querida, o avivamento e o sofrimento é o último ponto do terceiro, é o último tópico do terceiro ponto, o avivamento e o sofrimento. Precisamos entender que o avivamento espiritual, motivado pela gloriosa presença do Espírito Santo, ele renova as forças dos servos e das servas de Deus para enfrentarem as situações difíceis e perseguições por causa da sua fé em Jesus Cristo. É claro que hoje a maioria não quer sofrer por amor a Jesus, ou é o que vemos nos dias. O que estamos vendo hoje é o inverso do que passaram os discípulos e seguidores de Jesus no passado. Antes era leão, hoje é troféu. É troféu pastor, é troféu talento, é troféu não sei o quê. É fama, mas naquela época era apedrejado, eram jogados nas arenas, eram leões, eram esfolados vivos, eram mortos a paulada, era colocava num tacho quente de óleo. Mas hoje as pessoas querem se aparecer. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. É claro que hoje a maioria não quer sofrer por amor de Jesus. É o que vemos nos dias. É o inverso do que passaram os discípulos e seguidores de Jesus no passado. Olha, meu amado e minha amada, a síntese do terceiro ponto dessa lição diz: o cristão avivado mantém-se fiel a Deus,
mesmo diante da perseguição e da morte. Continua firme em suas convicções, aconteça o que acontecer. Vamos concluir a lição. Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritual avivado. Que o Senhor Jesus nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja primitiva, que não venhamos negar Jesus em hipótese alguma, que venhamos permanecer, mesmo sendo injuriados, mesmo sendo caluniados, mesmo sendo perseguidos, firme na fé e na esperança e na confiança no Todo-Poderoso. Deus te guarde, Deus te ajude e até a próxima lição.